Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Mateus, evangelista, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos aqui no capítulo 23, que trata do altíssimo nível, né, das orações, de oração que atingiu Santa Gema, né? Estamos na página 211 da biografia, escrita pelo Padre Germano, seu diretor espiritual, Padre Passionista. E tínhamos visto no último encontro como que era absolutamente necessário para Santa Gema esse recolhimento, né, do coração, e como que por uma experiência, para experimentá-la, né, o Padre Germano a proibiu, pediu para que ela se distraísse durante um almoço, e as reações que ela teve, né, inclusive reações físicas, né, biológicas, né. E ao ver essas reações, o Padre Germano pergunta a ela o que tinha acontecido com ela, e ela responde, né? O senhor sabe, meu pai, respondeu-me com incomparável candura. Não me tirou Jesus durante a mesa? E posso eu ficar sem pensar nele? Mudei de assunto e, com um ar de aparente desprezo, mandei que fosse mudar de roupa, porque ela tinha molhado a roupa de suor, né? Algumas horas depois, repeti a ordem e o extraordinário fenômeno se reproduziu. Fiz terceira experiência com o mesmo resultado, até que, por compaixão e temor de que seu coração se partisse, tive que ceder, causando-me também verdadeiro pesar contemplá-la nesta tortura. Como podia esse anjo ainda viver na terra? Esta constante união com Deus não consistia somente num recolhimento de espírito mais ou menos sensível, que pode ter qualquer pessoa quando se lembra de que está na presença do Senhor, mas era um exercício de elevada oração, suave e espontânea. Ela via o seu Deus, falava-lhe, ouvia-o, gozava de suas doçuras, e, passando com admirável facilidade dos pensamentos mais abstratos aos sentimentos mais simples e comuns, propunha-lhe suas dúvidas, pedia favores por esta ou aquela alma e lhe agradecia os já recebidos. Tal era o recolhimento desta piedosa virgem, o seu espírito de oração e a ocupação das 24 horas do seu dia. Digo 24 horas porque, dormindo muito pouco e sempre com intervalos, pouco ou nada interrompia a sua oração. Cada vez que acordava, retomava o fio, e assim chegava a manhã. Levantava-se da cama, como tinha estado toda a noite, com o pensamento na igreja, sem cansaço nem atordoamento, e quem tivesse assistido ao seu despertar ficaria edificado, vendo-a benzer-se devotamente com o crucifixo que tinha sempre na mão enquanto dormia, beijá-lo
e sorrir com celestial graça. Aludindo a esses colóquios da noite com o Senhor, ouviram-na uma vez exclamar com êxtase: Vede, ó Jesus, mesmo durante a noite, que horas, que horas. Durmo, mas, ó meu bom Jesus, o meu coração não dorme. Vela sem cessar, sempre unido a vós. Pode-se compreender um pouco, pode-se compreender que pouco uso este anjo devia fazer das fórmulas de orações vocais nos seus colóquios com o Senhor. Então aqui uma característica interessante desses grandes místicos, né? É que eles às vezes eles nem conseguem fazer uso das orações vocais, né? Como a gente, que só faz uso delas, né? Porque logo que eles começam a rezar, eles já são tomados, né? Pelos êxtases, né? E aí não tem mais jeito de fazer oração vocal nenhuma, né? Então, muitos de nós, miseráveis, né? Passamos uma vida inteira para chegar a um início de oração mental. Esses místicos não conseguem nem fazer oração vocal, né? Eles já partem para oração mais superior, né? Mais de alto nível. Rezava o rosário juntamente com a família. De vez em quando, a coroa da paixão e das dores, para servirem de pontos na meditação dos mistérios dolorosos, e mais nada, podendo fazê-los mais perfeitos, com as luzes que do céu recebia, compunham-os para si, conforme a necessidade. Não me satisfaço, dizia-me, com ler as orações nos livros, nem com recitar só Pai Nossos e Ave Marias. Não acho neles alimento, e canso-me. Assim rezo por mim mesma, como posso. O leitor certamente apreciará que lhe transcreva algumas dessas orações improvisadas de Gema, que foram fielmente colhidas de seus lábios nos momentos de êxtase em que rezava em voz alta. Talvez não sejam inferiores aos silolóquios de Santo Agostinho, hein? Olha com que o Padre Germano compara essas orações, né? Louvor ao amor apaixonado de Jesus, que, tocado de piedade pela minha miséria, me oferece todos os meios de chegar a seu amor. Vós sois, ó Jesus, um tesouro que antes eu não conhecia. Mas agora, ó Jesus, conheço-vos, sois todo meu, principalmente o vosso coração. Sim, é meu o vosso coração, porque muitas vezes mo tendes dado. Mas o vosso coração é cheio de luzes, e o meu cheio de trevas, à luz tão clara do meu Jesus. Mas como vos poderei louvar, Deus meu? Quando me criastes, foi sem meu concurso. Assim também sem mim tendes o louvor que mereceis. Que vos louvem, pois, todas as obras que fizestes, conforme a grandeza da vossa majestade. Meu espírito tem princípio e fim, mas o louvor a que o Senhor tem direito é ilimitado. E quando vos louvamos, ó Senhor, não somos nós, mas sois vós que vos louvais em vós mesmos. Em vós mesmo. Essa oração aqui tem
tem profundidades assim impressionantes, né? Teológicas. Essa noção de que quando nós louvamos a Deus, Ele se louva através de nós, é uma coisa muito profunda, né? E, enfim, ela só chegou a esse ponto porque ela não estudou teologia, não, né, por ciência infusa, obviamente. E rezando por si mesma, dizia: Jesus, venha a vossos pés para pedir-vos uma graça. Se não fosseis onipotente, não vos faria esse pedido. Como podeis desprezar minha alma tão ardente de desejos? Desprezareis os desejos que vós mesmo me inspirastes? Essa graça eu a quero, e vós me dareis. Não é verdade? Ó Jesus, tende piedade de mim, que tantas vezes vos tenho pedido pelos outros. Tende piedade de uma pecadora, que vos custou a vida. Perdoai-me, meu Deus. Sou órfão. Não tenho pai nem mãe. Tende piedade dos órfãos. Sou fruto de vossa paixão. Muito bela, né? E com que simplicidade, né? Com que inocência, com que profundidade, né? Poderia encher um volume inteiro com 1000 outros colóquios deste gênero. Às vezes, a fervorosa jovem desabava seu coração com livres aspirações, também iluminadas de amor. Ó Jesus, Deus do meu coração, ó Pai, só convosco, quando virá o momento de vos ver face a face? A terra, ó terra, quão desprezível me és! Ó cruz do meu Jesus, quanto me és cara! E outras jaculatórias semelhantes que do espírito que as produzia passavam ao coração, e quando julgava estar só, do coração subiam aos lábios em alta voz. Às vezes recitava também versos dos salmos, escolhidos entre os mais apropriados à disposição do seu espírito, servindo-se deles especialmente no tempo da mais profunda aridez e quando o excesso das angústias interiores paralisava o seu espírito e o seu coração. Na aridez ordinária, ambas as faculdades ficavam livres de se exercitarem, e talvez melhor ainda do que no tempo da consolação, só com a diferença de que a oração era mais dolorosa e excitava mais a compaixão, despedaçando o coração de quem estivesse presente. Entre seus escritos há um livrinho em que tinha copiado algumas dessas aspirações tiradas dos Salmos, com o seguinte título: Orações, Aspirações, Jaculatórias, breve coleção de alguns salmos para repetir durante o dia e principalmente no tempo em que Jesus se esconde. É a expressão que a Santa Gema usava, né, para a aridez espiritual. Assim já ouvimos denominar esse estado de cruel martírio, Jesus escondido. Falando da contemplação, os doutores místicos a distinguem em infusa e adquirida. A primeira é um dom gratuito de Deus, independente de qualquer indústria humana. A segunda, menos elevada, menos suave e luminosa,
pode-se obter pelos nossos esforços, auxiliados pela divina graça e principalmente com o exercício mais ou menos assíduo da meditação. De fato, por este meio, a alma se habitua com o pensamento dos bens celestes, o espírito e o coração se purificam e se espiritualizam progressivamente, a ponto de não ser mais preciso recorrer à reflexão e ao raciocínio para entrar num profundo recolhimento. Então, basta um pensamento ou a visão de alguma imagem para abstraí-la e fixá-la em Deus, com um olhar tranquilo, quase extático. Gema exercitava-se nestas duas formas de oração, donde se deduz o que já assegurei, que na vida espiritual ela não foi somente passiva, mas teve que empregar todos os esforços para se tornar santa, fazendo-se digna dos dons da divina graça. Sob a direção do Espírito Santo, aplicava-se inteiramente a meditação comum em diversas horas do dia, isto é, de manhã na igreja e à noite, antes de dormir. Além dessas 2 horas, aproveitava todos os afazeres para este santo exercício. Seguia na meditação as regras gerais indicadas pelos mestres espirituais, como a preparação remota, que consiste no recolhimento e escolha antecipada do assunto da meditação, a preparação próxima, que são os atos de fé, contrição, oração e outros que precedem este exercício, em seguida a composição de lugar ou representação do mistério por meio da memória e a consideração dele pelo entendimento, a aplicação da verdade meditada a si mesma e, finalmente, o impulso dos afetos com a vontade. Aqui tem um resumo, né, do que se entende por oração mental da igreja, né? Falava para vocês no nosso último encontro, né, do padre, do compêndio de teologia ascética e mística do padre Tanqueray e da alma de todo apostolado, né, do capítulo final. E aqui tem de fato um resuminho, né? Os temas preferidos de suas meditações eram os atributos de Deus e a paixão do Salvador. E ainda que se propusesse outros, sempre acabava nestes dois, Deus e o Calvário. Concentrava-se tanto que poderia demorar-se neles horas seguidas sem sentir o menor cansaço ou distração. Aliás, distrações ela não as teve nunca na oração, nem quando criança, por mais que prolongasse o tempo destinado. Isso já é uma graça extraordinária, né? Não ter distração nas orações é uma coisa quer dizer, que só por graça você atinge, né? Tem uma piadazinha que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui, que se passou com São Bernardo de Claraval, né? Ele estava dizem que ele estava viajando um dia a pé, e ele estava com os monges que tinham levado um cavalo para que São Bernardo fosse, né, no cavalo. Mas ele sempre ia a pé, né? E tinha lá um fiel, acho, que estava se gabando de nunca se distrair na oração. E São Bernardo ficou muito curioso, porque assim, falou assim, mas como assim você não distrai? Não pensa em outras coisas enquanto você está fazendo as orações, né? Vocais normalmente. Ele falou, não, eu sou tranquilo, eu não me distraio, não. Ele falou, então vamos fazer uma experiência, seja honesto, hein?
Você vai rezar só um Pai Nosso. E se durante esse Pai Nosso você não se pensar em mais nada e focar no que você, né, em Deus, etc., eu vou te dar esse cavalo aqui, né? E ele falou, não, tranquilo. E ele começou vagarosamente a rezar o Pai Nosso e depois teve que admitir que durante o Pai Nosso ele se distrai várias vezes, né? Se distraiu várias vezes. Então, assim, isso é uma coisa natural do ser humano normal, né? A distração, né? Você não pode ter prazer e se entregar à distração. Isso é pecado. Né? Mas a gente sempre se distrai e tem que voltar a mente da gente para os mistérios do Rosário que a gente está meditando, enfim, rezando e tal, né? Mas então, o Santa Gema, enfim, por graça de Deus, não se distraía, segundo o padre Germano, né? Logo que se recolhia, o mundo desaparecia do seu espírito e ficava livre para entreter-se a sós com Deus, como se não vivesse mais na terra. Insigne privilégio, por certo que só a poucos santos sabemos ter sido concedido. Compreende-se assim quanto devia ser fácil a Gema passar de tão profunda meditação à contemplação que chamamos adquirida. Bom, aqui tem uma nota, depois vocês leem, mas enfim, é de um teólogo que eu não citaria, mas enfim, o tradutor aqui, o editor, resolveu citar, de uma obra chamada Evolução Mística. Eu não gosto nem do título dessa obra, mas depois vocês leem aí. Na verdade, bem cedo recebeu do Senhor este dom do Espírito Santo, sem que se esforçasse por obtê-la e sem que a desejasse. Depois das primeiras considerações, a oração se convertia em altíssima contemplação. Se o mistério proposto à meditação era o da beleza, santidade, misericórdia, justiça de Deus, ela via estas divinas perfeições como num quadro, ou melhor ainda, num espelho. Considerava a sua grandeza e a sua profundeza e descobria, tanto quanto é permitido ao espírito humano, inefáveis segredos. E, impondo silêncio a todas as faculdades de sua alma, gozava em repouso dessa contemplação. Aqui está todo a técnica, né, que é silenciar as faculdades da alma. Na meditação da paixão do Senhor, depois de se ter representado o mistério do Getsemane, no pretório, no Calvário e na descida da cruz, a sua mente se perdia como no mar sem praias e o seu coração se consumia de dor e de amor. Para me fazer melhor compreender, transcrevo aqui as próprias palavras com que, a meu pedido, a nossa contemplativa me dava conta por escrito das suas orações. O padre Germano, como um cuidadoso, né, diretor espiritual, pedia sempre que Gema escrevesse para ele tudo que ela, pelo qual ela passava, né, para ele ter um quadro, né, completo, porque ele não tinha muito contato pessoal com ela, o contato pessoal com ela não era muito, né, porque ele vivia em Roma e ela em Lucca, né. Então vamos ver o que Santa Gema escrevia para ele, né. Fazendo a meditação, não me sobrevém o menor cansaço. Minha alma se sente abismada na imensidade da grandeza divina
e se absorve, ora num ponto, ora noutro. Reflito, antes de tudo, que a minha alma, sendo criada à imagem e semelhança de Deus, só Ele deve ser o seu fim. Nesses momentos, parece-me que minha alma voa para Deus e perde o peso do corpo, e achando-me na presença de Jesus, perco-me toda nele. Sinto que amo este celeste amante de suas criaturas, e quanto mais penso nele, tanto mais o conheço terno e amável. Outras vezes, parece-me que em Jesus uma luz divina, parece-me ver em Jesus uma luz divina e um sol de perpétua claridade, um Deus imenso, ao qual tudo no céu e na terra está sujeito, um Deus em cuja vontade está todo o poder. Eu o vejo entre os bens, o sumo bem que existe por si mesmo. E sendo Jesus perfeito, nele encontro tudo. Perco-me ainda na sua bondade. E então, quase sempre, o meu espírito voa para o paraíso. Jesus é infinitamente bom e um dia espero desfrutar nele todos os bens. Termino pedindo a Jesus que aumente em mim o seu amor até que seja perfeito no céu. Outra vez ela escreveu: na oração estou como fora de mim. Não percebo onde me acho, e se estou fora dos sentidos, fico numa paz e tranquilidade que não posso explicar. Então aqui ela usa a expressão fora dos sentidos, né? Que é exatamente o que o padre Germano fala da... Como é que é o silêncio de todas as faculdades da sua alma, né? O silêncio de todas as faculdades da sua alma. Estou fora dos sentidos, é isso que ela fala aqui, né? Fico numa paz e tranquilidade que não posso explicar. Sinto-me atraída por uma força, mas não é uma força violenta, senão suavíssima. Quando em seguida gozo da plenitude e da doçura que dá a posse de Jesus, esqueço-me de que estou no mundo. Sinto que minha alma está cheia e nada mais tem que desejar. O coração está satisfeito porque tem consigo um bem imenso, um bem infinito, incomparável, ilimitado e completo. Depois da oração, não posso voluntariamente procurar nem desejar mais nada, porque é perfeita a doçura que Jesus, na sua infinita bondade e caridade, me concede. Nem sempre, porém, sinto esta ventura. Às vezes, na oração, apodera-se de mim uma dor tão forte de meus pecados que parece que vou morrer. Então, aqui nós vemos, né, se vocês querem ter uma antevisão, né, do céu, é exatamente o que a nossa Santa Gema está descrevendo aqui, né? Aquelas expressões um pouco misteriosas para nós, né, dos santos, da bem-aventurança eterna, né, da contemplação de Deus face a face, todas essas expressões, né,
que nós lemos em tratados de teologia, etc. Santa Gema está descrevendo aqui para nós, né? Porque é exatamente isso, né? É uma sensação de um bem imenso, um bem infinito, incomparável, ilimitado e completo. São as palavras que ela consegue usar, né, para descrever isso, né? E mais ainda, né? Depois da oração não posso voluntariamente procurar nem desejar mais nada. Quer dizer, o ser humano é completado. Ele não consegue desejar mais nada frente a essa imensidade, né, que é Deus. É por isso que os eleitos no céu, né, não têm nenhum desejo. Eles não precisam de mais nada. Eles têm um bem diante de si que é muito maior do que qualquer desejo humano, né? Enfim, assim se completa a nossa alma, né? Que foi criada justamente, a nossa alma foi criada justamente para esse bem, né? Nós só encontramos de fato o nosso destino nesse bem infinito, né? E é por isso, né, que nenhum bem terrestre, nenhum bem que a gente adquire nessa vida nos completa, né? Nós estamos sempre querendo outra coisa, né? Ao adquirir um bem, queremos outro, etc, etc. Porque não há possibilidade de nós enfim, essa sede que nós temos não pode ser completada, né, pelos bens terrestres, né? Nós vivemos aqui entre as criaturas, mas as criaturas não nos completam. Só o Criador nos completa. Isso, todos os santos nos dizem isso, né? Todas o Novo Testamento todo diz isso para nós, né? E o que é isso? A gente só pode ver dessas descrições, né? Não é possibilidade da gente imaginar isso, né? E é por isso que é tão importante a conversão dos pecadores, né? Porque a conversão dos pecadores significa justamente isso, que aquela pessoa que se converteu, né, está agora orientada para este fim, né, de bem-aventurança, né? Por isso que nós temos que preocupar tanto com a nossa própria conversão e com a conversão dos outros, porque é esse bem que nós estamos querendo dar para as pessoas, né? Isso é que é amar, né? Aliás, fazer uma observação aqui. Amar não é gostar, né? O mundo moderno faz essa confusão para nós constantemente, né? A gente acha que amar é gostar, né? Essa confusão está na cabeça de todos nós, né? Mas amar, a gente não precisa gostar das pessoas, né? De modo geral. O Nosso Senhor não falou assim: gostem todos dos seus inimigos, tá bom? Ele não falou isso, né? Ele falou pra gente amar os inimigos. E amar significa querer para esse indivíduo este bem, né? Não é gostar, não é simpatizar com a pessoa, né? Não é nada disso, né? Não é concordar com a pessoa, né? Não é concordar com a pessoa, né? Aliás, essa é uma confusão também muito comum. Gente, eu vou falar pouco aqui porque nós precisamos pegar a leitura aqui, mas é só aproveitar isso, né? Assim, gostar é uma coisa puramente humana. A gente pode ou não gostar das pessoas. Amar é um dever. A gente ama o órgão
o órgão que a gente usa para amar, que normalmente aparece em todas as leituras e escritos, né? É o coração. O coração é a sede da vontade, né? A gente ama através da vontade e não do sentimento, né? Se confunde muito isso hoje em dia, inclusive demais, né? Essa coisa de você criticar, né, a situação da igreja, ver a crise da igreja, criticar os escritos que saem dos papas, etc, etc, com amar o Papa, né? Amar o Papa, rezar por ele, rezar nas intenções, pelas intenções do Papa, né? Isso é muito comum, essa confusão, né? Nós vemos toda a crise da igreja, vemos o Papa fazer coisas que nos desagradam pessoalmente, né? E podemos não gostar do Papa, mas não podemos deixar de amá-lo e de rezar por ele, né? Então essa é a confusão natural que a gente comete, que a gente está imerso nela, não só em relação ao Papa, mas em relação a tudo, a todas as pessoas, etc, etc, né? Então amar é isso, né? Respondendo a uma pergunta que para me esclarecer lhe propusera, assim escreveu: pondo-me em oração, não vejo a Jesus com os olhos do corpo, mas conheço-o distintamente, porque ele me faz cair num suave abandono, e neste sentimento o reconheço. Sua voz se faz ouvir tão alto que muitas vezes tenho dito que a voz de Jesus penetra mais em minha alma do que uma espada de dois gumes. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Ele próprio falou isso, né? Quando deste modo vejo a Jesus e o sinto, não me parece ver nem uma beleza corporal, nem uma forma. Não me parece ouvir um canto suavíssimo ou uma harmonia. Mas quando vejo e sinto a Jesus, vejo uma luz infinita, um bem imenso. E sua voz não é articulada, porém é mais forte e se faz melhor ouvir a meu espírito do que se fossem palavras pronunciadas. Então isso aqui é uma coisa impressionante também, né? O nível de detalhe que ela consegue nos dar, né? Então, não são palavras articuladas, né? Não é uma boca que fica articulando palavras, né? É uma outra coisa. Vedes, ó leitor, que tão elevada oração está bem próxima da que se chama contemplação infusa. Aqui tem outra explicação aqui não anota, é de pé de página. Não é que essa contemplação seja quase um grau mais perfeito do que a primeira, a qual a alma pode chegar como quem sobe uma escada. Não obstante, tendo a alma disposições tão belas como vimos em Gema, pode-se bem supor que Deus não a deixe parar, mas a chame a maior elevação e a comunicações mais sublimes. Para melhor explicar o que disse no princípio desse capítulo, direi que essa contemplação é uma atração sobrenatural da graça, que quer introduzir a alma fiel nos segredos celestes. Uma luz divina que, quando menos se espera, repentinamente invade o espírito e o coração. Com esse indício, é fácil distinguir esta forma de oração de qualquer outra.
sendo de todas, sem dúvida, a mais sublime, mais penetrante e deleitosa, porque é divina. Funda-se esta contemplação infusa na plenitude dos dons do Espírito Santo e principalmente nos de inteligência e de sabedoria. Os dois dons, né? Ao primeiro, percebe tornar a alma capaz de penetrar os mistérios da fé, com ideias sublimes. E ao segundo, apreciar o valor do que resulta para a alma aquela alegria, doçura e suavidade que se sente na contemplação. Por tudo que Gema escreveu ao diretor, quer em cartas, quer na conta de consciência, bem como pelo que dizia nos êxtases, e acrescentaria ainda, por todos os seus atos, reconhece-se que ela possuía num grau extraordinário esses dois dons do Espírito Santo, não é? Inteligência e sabedoria. Tudo nos faz ver que esta Virgem, mais angélica do que humana, era dotada de um espírito sutil e profundo, capaz de mergulhar-se no bem infinito e atingir, sem esforço, as concepções mais sublimes, enquanto um delicado discernimento e uma rara prudência lhe faziam preferir os bens eternos a tudo o mais, e incitavam-na a procurá-los com avidez e amá-los com indizível afeto. Assim, pois, elevada por esses dons eminentes, acima da fraqueza natural e fortificada pela luz celeste, que em certos momentos o próprio Espírito Santo lhe comunicava, ela contemplava a unidade da natureza divina e a trindade das pessoas, a união inefável do Verbo com a natureza humana na encarnação, os mistérios da sabedoria, justiça e misericórdia de Deus no governo de suas criaturas e todos os imperscrutáveis arcanos de uma fé santa que lhe eram admiravelmente revelados. Ela os via como que sem véu, não como mistérios, mas como patentes aos seus olhos. Via-os, mas não estava ainda saciada. Aspirando por vê-los mais claramente, elevava-se por meio de arrojados e ardentes voos. Mas compreendia que se podia subir mais e penetrar mais profundamente neles pela visão de Deus, face a face. É aquela que eu falei aqui, né? Ver Deus face a face. Uma vez, entre outras, a ouviram dizer: ó, quem me dera asas de pomba para voar até vós, ó meu Deus! Dai-me vós as asas da contemplação. Como fazer para chegar até vós? Quebrai essas cadeias que me impedem de voar. Há tantas coisas, ó Jesus, em cuja contemplação minha alma se alimenta, mas em nenhuma pode repousar-se. Ela dizia que se a palavra humana exprimisse o que Deus lhe dava a conhecer nestas contemplações, poderia escrever vários volumes sobre cada um dos mistérios da nossa santa fé. Entretanto, para se fazer compreender pelo seu pai espiritual, a quem não queria que coisa alguma ficasse oculta, servia-se, como vimos há pouco, de figuras e comparações materiais. É o que os santos realmente fazem, né? Porque quando eles têm essas contemplações, eles percebem que elas não são descritíveis com palavras, não?
elas não tem como elas descreverem, né? Os santos usam várias metáforas para nos fazer entender. E mesmo assim, a gente, né, enfim, entende como, como dá, né? Imaginai, escrevia ela, ver uma luz de imenso esplendor que envolve todos os seres, os penetra e esclarece e ao mesmo tempo vivifica e reanima tudo, de modo que tudo o que existe só por essa luz existe, e por ela e nela tem a vida. Assim eu vejo a meu Deus e as criaturas nele. Imaginai um incêndio tão grande como o nevoeiro, e estendendo-se ainda além, o qual queimando e abrasando tudo sem nada consumir, ilumina e conforta. E aqueles que mais são envolvidos nessas chamas são os que se sentem melhor e mais ardentemente desejam ser queimados. Assim vejo nossas almas em Deus. Muitos santos chamam isso do fogo do amor de Deus, né? A respeito da Santíssima Trindade, dizia: parece-me ver 3 pessoas em uma luz imensa, unidas em uma só essência. Trindade na unidade e unidade na Trindade. E como uma é a essência dessa Trindade, uma também é a bondade e uma a sua beatitude. Isso aqui é a descrição da Santíssima Trindade, né? Que ela via. Como ela via, né? Isso. O confessor ordinário lhe pediu uma vez no confessionário que lhe explicasse claramente o que entendia desse augusto mistério da Santíssima Trindade. Gema orou e, iluminando-lhe Deus, o Espírito, penetrou tanto nesses divinos arcanos que depois me escreveu. No ponto mais sublime, ficamos ambos sem poder ir mais longe. Não é fácil exprimir a grande estima que Gema tinha por essas grandes verdades e a abundância das doçuras que na contemplação lhe enchiam o coração. Basta dizer que frequentemente não podia suportá-las e caía desmaiada ou ficava em êxtase. Como poderei explicar o que sinto nestes momentos? É todo o céu que desce a minha alma. Primeiramente, admiro, mas fico subjugada. O espírito se confunde, aniquila, o coração bate com toda a força e não sabe o que fazer. Goza e sofre ao mesmo tempo, e não quereria voltar à vida terrestre. E concluindo a oração, se soubesse, meu Pai, em que estado fico. Não sei se o Senhor já passou por ele. Meu Deus, quanto sois bom para mim. Estas sublimes ilustrações, que eram muito frequentes, quer estivesse orando, quer ocupada em trabalhos que naturalmente absorvem a atenção, de repente, uma luz misteriosa a ofuscava. Tudo em torno lhe desaparecia. Seguia-se um profundo recolhimento, e Gema se achava no céu a contemplar a Deus e a sua infinita beleza.
não sabendo com que termos definir este fenômeno sobrenatural, dizia na sua ingenuidade: perco a cabeça. Estava na cozinha falando com a criada, e eis que sentia a impressão habitual, sem ter tempo de sair dali. Fiquei fora de mim e achei-me com Jesus. Sim, bem-aventurada criatura, conserva-te com ele. Ninguém te invejará uma sorte tão bem merecida. Então, como já falta aqui pouquinho para a gente acabar o capítulo, eu peço a você só um pouquinho mais de paciência para a gente terminar ao fim desse capítulo e ficar para o próximo encontro o capítulo 24. Seguindo aqui, lendo então. A contemplação infusa é de 3 espécies: intelectual, imaginária e mista. A primeira procede por meio de espécies abstratas ou puramente intelectuais. A segunda por imagens sensíveis, pré-existentes ou divinamente impressas na imaginação. A terceira, enfim, que participa de uma e de outra, quer por disposição divina, quer em virtude do laço natural que existe entre a inteligência e os sentidos. Quando o mistério que se contempla é por si mesmo sensível, como a paixão do Salvador, é claro que a contemplação imaginária não é objetivamente menos digna da intelectual e compete tanto aos principiantes como aos perfeitos nessa ciência divina. A intelectual, rigorosamente falando, é raríssima, dizem unanimemente os teólogos, porque a graça corrige e refreia a natureza, quando pode ser obstáculo à sua ação, mas não a violenta. Assim, a forma mais comum da contemplação é a mista, compreendida, como a explicamos, intervindo as imagens sensíveis, não mais como instrumento da própria contemplação, mas por natural concomitância. Dessa forma, era, na maior parte das vezes, a oração de Gema, o que se conclui do fato de se lembrar ela muito bem do que tinha visto e, ainda que em termos necessariamente muito imperfeitos, podia dar uma ideia com auxílio de comparações, o que teria sido impossível se a imaginação tivesse estado excluída da visão ou contemplação. Essa faculdade, em que Gema foi sempre tão sóbria, tão moderada, que até mesmo nas orações ordinárias pouco se fazia sentir, não podia servir de obstáculo quando, sob a ação direta do Espírito Santo, ela se entretinha em assuntos tão elevados. Entrava formalmente em exercícios apenas na contemplação dos mistérios objetivamente sensíveis, como da sagrada humanidade do Senhor, mas ainda, então, com que delicadeza! Descobria-lhe a beleza divina de Jesus, pintava-lhe as chamas do seu coração, as chagas profundas, o corpo ensanguentado, a cabeça trespassada de espinhos. Depois, por assim dizer, punha-se de parte, deixando que o espírito e mais ainda o coração, com o auxílio das mais vivas luzes e suaves impulsos, fizessem o resto. E devia ser assim, porque na contemplação a fantasia é regulada por Deus. Fica assim provado que a contemplação de Gema vinha toda de Deus. É como se a gente começasse a imaginar, não é, uma desses mistérios, né? O que ele está falando aqui é isso, da Sagrada Humanidade, da crucificação, etc. E a gente pode muito bem imaginar isso do que a gente conhece, né? Mas é como se
a gente começasse a imaginar isso, começasse a meditar sobre isso, e de repente as coisas fugissem ao nosso controle e começassem de fato a acontecer diante dos nossos olhos, né? Dos nossos olhos internos, né? Então aí já não era mais a nossa, não era nós que estávamos imaginando, né? A coisa estava se transcorrendo mesmo, é controlada por Deus mesmo, né? Que estava querendo nos fazer ver uma coisa. Então começa com uma vontade pessoal e depois Deus assume, não é, o controle da coisa em si, né? Quando esta piedosa virgem estava principalmente no caminho místico, o Divino Espírito Santo, para acomodar-se à sua infantil simplicidade, a instruiu com impressões puramente sensíveis e imagináveis acerca dos mistérios da sua natureza intelectual. Mostrava-lhe, por exemplo, o Divino Pai Eterno sob a forma de um venerável ancião revestido de toda a honra da paternidade e da majestade de um justo juiz. A sua bondade infinita, como um oceano sem margens e sem fundo. A graça celeste, como uma chuva benéfica que, infiltrando-se suavemente na terra, reanima e vivifica as plantas e as faz florescer e frutificar. Antes, embora ela tivesse rapidamente atingido os últimos graus do misticismo, acontecia às vezes que as contemplações sensíveis alternavam com as mais abstratas e mais elevadas. Esta conduta da providência é conforme a doutrina dos teólogos místicos, que ensinam que, por ser a contemplação um dom da pura liberalidade de Deus, ele pode dá-la como e quando quer. Não é raro que as almas ainda mais adiantadas sejam obrigadas a descer de vez em quando até os primeiros graus dos principiantes e sejam tratadas como eles, passando das delícias da vida unitiva aos trabalhos da vida purgativa, que são as divisões que os teólogos fazem, né, na capacidade, nos níveis de contemplação que nós fazemos, né? A rara simplicidade de Gema, que em vez de diminuir, ia aumentando com a idade e a medida da perfeição de sua alma, parece que inclinava o coração daquele que se deleita em brincar com as almas simples e tratá-la como criança. Assim se explica como, ao lado das reflexões mais sublimes da divindade, sob a pena e nos lábios da jovem, já crescida no espírito, se deparem de quando em quando os termos simples de Santo Papai de Jesus, do anjo que faz de espião, da Mãe Celeste que a acaricia e aperta ao seu seio. Leia-se a vida dos santos que passaram por esses caminhos celestes e ver-se-á como são conformes à teologia as contemplações da Virgem de Lucca. Concluo este capítulo, o presente capítulo. Não há dúvida que todos os cristãos são chamados a Deus, por Deus à contemplação. É, porém, verdade que se são tão raros hoje os que ele escolhe para esse grau sublime de oração, são tão raros, né? A razão, devemos repetir, é porque poucos são os que dele se tornam dignos, conforme nota o autor da imitação de Cristo, né?
aqui tem a citação da imitação de Cristo, né? Porque não é digno da alta contemplação de Deus quem, por Deus, não sofreu alguma tribulação. É o que fala a imitação de Cristo. Né? Aprendamos com Gema como se faz para corresponder à graça divina e alcançar a santidade, a qual todos, sem exceção, somos chamados. O Espírito Santo nos dará também a nós, ao menos aquela parte dos seus dons que nos é necessária para conhecê-lo e amá-lo. Spiritum sapientiae et intellectus. Espírito da sabedoria e inteligência. Então, tá aqui um capítulo, né, que envolve muitos conceitos de teologia ascética e mística, né, mas que tem também, né, esse capítulo, as descrições de Santa Gema tão belas, tão simples, né, desses mistérios absolutamente insondáveis que ela enfim, que ela visitou, né, no céu, ainda aqui na terra. Né? E notem que ela sempre reclamava, né, de que ela não estava vendo exatamente tudo, que ela queria ver tudo. Né? Não estava vendo tudo porque ainda estava aqui na terra. Né? Nós só veremos tudo quando nós estivermos no céu. Né? Depois dessa vida, né? Obviamente. Né? A Aline fala que poucos naquela época, hoje nenhum. Somos... eu espero que muitos ainda, né? Nós temos às vezes a gente acha que o tempo da gente não tem santo, né? Mas depois a gente descobre que vai ter, né? Enfim, que tem muitos aí escondidos, né? Porque Santa Gema só aparece, né? Porque ela está no mundo, né? Que Deus quis que ela aparecesse, mas muitos santos, Deus não quer que eles apareçam. Né? Enfim, Santa Gema nos apareceu assim, dessa forma, né? Porque Deus quis, né? Quantos santos são escondidos, né? Se vocês lerem a vida, o acontecimento da Santa Filomena, né? No século XIX, foi uma santa desconhecida durante, sei lá, 16 séculos. Né? E assim, Deus sabe o que faz, né? Quando a gente lê o Martirológio, né? A gente fala, puxa vida, quantos santos, meu Deus. Mas esses são os conhecidos, né? E os desconhecidos? Que foram santos, que privaram da intimidade de Deus, e nós nunca ficaremos sabendo disso, né? Tá certo? Assim, os santos são muito discretos, né? É que tem santidade que não dá para esconder, né? Há santos, por exemplo, que se especializaram em esconder a própria santidade, né? Por exemplo, São Tomás de Aquino, ele era mestre em esconder os fenômenos sobrenaturais que aconteciam com ele, né? São poucos, assim, alguns são narrados na vida dele porque escaparam, né? Escaparam. Né? Os frades também, irmãos dele no mosteiro dominicano, eles depois que perceberam a santidade de São Tomás de Aquino, né? Eles ficavam sempre escondidos, vendo o que ele estava fazendo, né? Sozinho lá na capela ou rezando e tal, e pegaram algumas coisas extraordinárias dele. Mas ele sempre escondeu. Assim, as coisas que aconteceram com ele, muitas delas não são desconhecidas. Né? E mesmo santos que simplesmente ficaram desconhecidos para sempre para nós. Né? Estão hoje no céu, entre os eleitos. Né? Então, essas coisas a gente nunca deve supor, né, que não existam. Né? Assim, os santos estão aí, desconhecidos, às vezes a gente vê algum santo e não reconhece a santidade, né? Muitos santos não são reconhecidos enquanto vivos, só depois, enfim,
né? Mas eu pergunto a vocês se tem alguma observação a mais, alguma pergunta, escrita ou falada. Esse capítulo pelo menos foi mais assim, elevado, né, no nosso coração. Nós já vimos alguns capítulos aqui mais pesados, né? Mas esse nos torna o coração leve, né? Assim, para a nossa meditação, né? Esperar a linha. Pois é, belíssimo capítulo. Gente, Deus lhes pague pela paciência e generosidade de ter me escutado aqui. Se Deus permitir, amanhã nós continuaremos aqui no capítulo. Nós estamos então, olha, paramos na página 220 e começaremos o capítulo 24, na 221. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Mateus Apóstolo, rogai por nós. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.